Olá pessoal, vamos para a resolução de mais uma questão da prova da UES, segunda fase 2025.2. A questão da vez é a questão de número 6, beleza? Vamos a ela. A questão 6 diz o seguinte: um objeto linear de altura h está posicionado sobre o eixo principal a uma distância 2r do vértice de um espelho esférico do tipo côncavo, cujo raio de curvatura é r e distância focal é f, beleza? De cara, gente, a gente já pode pegar uma informação daqui, tá certo? Como ele fala aí na questão que a distância focal é f e o raio de curvatura é r, então a gente sabe que o foco nada mais é do que a metade do raio de curvatura, ou seja, f é igual a r sobre 2, beleza? Em seguida, esse objeto é deslocado em direção ao vértice do espelho, com uma velocidade média de v0. Percebe que ele está chamando aqui v0 exatamente a velocidade do objeto, tá? Até o centro de curvatura. Então o objeto ele está saindo aqui de uma posição 2r e está indo até o centro de curvatura. E a gente sabe que o centro de curvatura é R, tá certo? Então eu tenho aqui um P1, que é 2R, porque ele é onde ele estava. E eu vou ter um P2, que é onde ele vai chegar, que a gente vai chamar aqui de R, beleza? Onde permanece em repouso. Durante esse deslocamento, a imagem do objeto também se desloca com velocidade média de módulo VI. Então, VI aqui é exatamente a velocidade da imagem. Assim, pode-se afirmar que a razão entre os módulos das velocidades V0 e VI é. Então, ele quer saber exatamente essa razão aqui, ó, quanto é V0 sobre VI. Primeiro detalhe, gente, é o seguinte da questão. O intervalo de tempo que passa para o objeto, que é o ΔTO, vai ser o mesmo intervalo de tempo que passa para a imagem. O tempo ele é o mesmo, enquanto houver o deslocamento. Então vamos chamar logo aqui todo mundo de ΔT. Tranquilo? Aí o que acontece? Vamos esboçar aqui exatamente a situação. Eu tenho aqui o eixo principal, tá? Aqui é exatamente o meu espelho esférico côncavo. Aqui é o foco do meu espelho e aqui é o centro de curvatura. E exatamente aqui, ó, é onde encontra-se o meu objeto, beleza? O que nós sabemos, gente, é que o objeto vai sair dessa posição que é 2R de distância até aqui, ó. Aqui é o vértice do espelho, tá? E vai chegar nesse local aqui, ó, que é exatamente o centro de curvatura. Isso aqui é a localização dele 2. Essa distância daqui até aqui, a gente sabe que é a distância percorrida pelo objeto. E toda distância percorrida a gente chama de ΔS, que é o espaço final menos o espaço inicial. Sendo isso verdade, o nosso ΔS ele vai ser igual ao espaço final, que é o R, e o espaço inicial, que é 2R. Mas, gente, daqui para cá é R, né? Então, logo de cara, vamos trabalhar com o módulo que vai ficar R, que é exatamente a distância daqui para cá, beleza? Agora vamos olhar para a imagem. A imagem, quando o objeto está nessa posição aqui, O1, a nossa imagem ela vai se formar em algum lugar aqui, tá certo? Entre o centro de curvatura e o foco. E depois, quando o objeto vai para O2, a imagem vai se formar bem aqui, ó, que é a posição I2. Logo, pessoal, podemos então determinar a distância percorrida pela imagem, que vai ser quem? O ΔS, ele vai ser exatamente o S, que é o espaço final, menos o S0, que é o espaço inicial, beleza? Aí o ΔS, ele vai ser igual a, quem é o espaço final então? É o R, que é onde ele chega, menos o espaço inicial, que é da onde ele parte. E aqui é onde está, né? Aonde ele partiu. Para a gente saber aonde ele partiu, basta a gente utilizar exatamente a equação de Gauss, tá? Que é P vezes P',
dividido por P mais P'. Isso tudo é igual a F, que é a distância focal. Quem é a distância focal que a questão deu pra gente? A distância focal, gente, é Fzão. E a gente já sabe que o Fzão é quem? R sobre 2. E por sua vez vai ser igual a P. O P é a distância do objeto até o espelho. Na primeira situação é 2R, que multiplica o P', que é o que a gente quer descobrir. Tudo isso dividido pelo P, que é 2R novamente, mais o P', beleza? Aí como a gente tem R multiplicando de um lado e tem R aqui desse lado, a gente pode cancelar, vai ficar 1 no lugar e a gente faz a multiplicação em Tom Cruise. Ao fazermos a multiplicação em Tom Cruise, nós vamos ter 2 vezes P' vezes 2, dá 4P', tá? Igual a 1 multiplicado por 2R mais P'. Então vai ficar 2R mais P', beleza? Aí agora eu passo P' para o outro lado, ó. Quando eu passo P' para o outro lado, a gente vai ficar com a seguinte relação agora, ó. 4P' menos P' é igual a 2R. Aí aqui dá 3P' igual a 2R. Aí agora a gente pega então o 3 que está multiplicando e passa para o outro lado dividindo. Vai ficar P' igual a 2R dividido por 3. Beleza? Aí então, gente, quem é então nosso S0? 2R dividido por 3, tá? Aí o nosso ΔS, ele vai ser igual a quem? Aí o denominador aqui, o MMC é 3, já que o denominador desse cara que não aparece é 1. 3 dividido por 1 dá 3, vezes R dá 3R, tá? Menos 3 dividido por 3 dá 1, vezes 2R dá o próprio 2R. Então o nosso ΔS da imagem, vou chamar aqui ΔSI, tá? Ele vai ser então o R dividido por 3, beleza? Então com isso a gente achou aí a distância percorrida pela imagem. Aí agora vamos então calcular as velocidades, né? A velocidade média do objeto é exatamente VO, que é a distância percorrida dividido pelo intervalo de tempo. Então o VO, então nós vamos ter aqui o VO, que é a velocidade do objeto, é o ΔS, que a gente viu aqui, ó, vale R, tá? Dividido pelo ΔT, tá certo? Que é o mesmo intervalo de tempo aqui, tá certo? Aí achamos a velocidade do objeto. Quem é a velocidade da imagem? De forma análoga, vai ser VI dividido pelo ΔS, o ΔS aqui é R sobre 3, ó, dividido pelo ΔT. O que diz a regra de frações? Repete a fração em cima, que é R sobre 3, e multiplica pelo inverso da de baixo. Essa, como não tem denominador, subentende que vale 1. Aí vai ficar vezes 1 sobre ΔT. Com isso, nós vamos ter o seguinte: a velocidade da imagem ela vai ser igual a R dividido por 3 ΔT. Beleza? Aí agora a gente vai fazer então o que finalmente a questão quer. Que questão longa, não é verdade, galera? A velocidade do objeto sobre a velocidade da imagem. A velocidade do objeto, como a gente destacou aqui em cima, é exatamente R dividido por ΔT sobre a velocidade da imagem, que é esse carinha aqui, ó, que é R dividido por 3 vezes ΔT. O que diz a regra de frações mais uma vez? Repete a fração de cima e multiplica pelo inverso da fração de baixo. Então aqui embaixo vai ficar R e aqui em cima vai ficar 3 ΔT. E aqui chega o melhor momento. Cancela, né? Cancela o de cima, numerador com denominador, e cancela também aqui numerador com denominador. Aqui fica 1, aqui fica 1 e aqui também fica 1. Com isso, a gente vai obter exatamente o seguinte, que a velocidade do objeto sobre a velocidade da imagem vai ser igual a quem? A 1 vezes 3, que é o próprio 3, e 1 vezes 1 dá 1, denominador 1 não muda nada, então a nossa resposta é exatamente o 3. O que indica que o nosso item correto é exatamente o item B, de bola.
Beleza, gente? Espero que tenham gostado de mais essa videoaula, uma questão zona extensa, né, para uma segunda fase da prova da UES. Muito obrigado pela sua presença, que Deus abençoe a cada um de vocês. Se ainda não curtiu, dá aquela curtida bacana. Se ainda não se inscreveu, se inscreva aí no canal e ajude ainda mais esse canal a crescer. Então, um forte abraço a cada um de vocês e até a próxima videoaula, beleza? Tchau, tchau, gente! Beijo no coração. Fui!